economia é um sistema de atividades humanas relacionadas à produção, distribuição, troca e consumo de bens e serviços. A atividade econômica gera riquezas mediante a extração, transformação e distribuição de recursos naturais, bens e serviços, com a finalidade de satisfazer as necessidades humanas. As empresas se dividem em diversos segmentos da economia, para melhor atender às necessidades do consumo humano. O setor elétrico é um desses importantes segmentos da economia, que atende à demanda de energia em residências, indústrias, transportes, agropecuária e serviços. O setor de energia elétrica é dividido em 3 áreas: de geração, transmissão e distribuição. O que você tem? Você tem geração, tá, de energia, sistema de transmissão, tá, que é em alta tensão, e o sistema de distribuição, que é em baixa tensão. Essa questão de distribuição, você tem então as concessões locais das distribuidoras. No caso de Minas Gerais, não sei se vocês sabem, nós temos 3 distribuidoras dentro de Minas, não é só a CEMIG. Nós temos também a Catilel, né, a Companhia Cataguases Leopoldina, hoje é Energisa, né, Fernando, o nome mudou, que ela abastece algumas cidades da Zona da Mata, como Cataguases, Leopoldina e outras mais. E temos um caso até curioso no contexto de hoje, que é o DME, que é o Departamento Municipal de Energia na cidade de Poços de Caldas. De uma empresa que era para cuidar somente de geração, aqui em Minas Gerais, geração de energia, para garantir essa energia para o desenvolvimento do Estado, ela depois passou a atuar em distribuição e também em transmissão. E hoje, estrategicamente, a CEMIG é um grupo que tem mais de 100 empresas atuando no Brasil e até no exterior. Nós temos uma operação no Chile. A energia elétrica pode ser gerada em grandes quantidades a partir de diversas fontes, como a hidrelétrica, térmica, nuclear, eólica e outras. No Brasil, a maior parte de geração de energia tem sua procedência em empreendimentos hidrelétricos. Ao final do primeiro semestre de 2011, as usinas hidrelétricas em operação respondiam por 71% da matriz energética elétrica. A segunda maior fonte era a termoelétrica, responsável por 26,3% da capacidade instalada. Outras fontes participantes da matriz de energia elétrica são a nuclear, com 1,75%, e a eólica, com 0,94%. Atualmente, são 929 usinas hidrelétricas em operação, espalhadas no território nacional. A CEMIG ela opera em torno de 60 usinas hidrelétricas, tá? Não só em Minas Gerais, mas também ela tem usina hidrelétrica no Rio de Janeiro, tem pequenas centrais hidrelétricas em Santa Catarina. No país, a energia hidrelétrica, que é uma fonte renovável de energia, desempenha papel importante na integração e no desenvolvimento de regiões distantes dos grandes centros urbanos e industriais, além de ser um fator histórico de desenvolvimento da economia. As empresas transmissoras são responsáveis pela rede que interconecta os grandes centros de geração aos centros de carga. A rede de transmissão de energia elétrica no Brasil alcançou, ao final de 2010, os 100 mil quilômetros de extensão que, se emendada, resultaria ao equivalente a mais de 2 vezes a circunferência da Terra. A grande extensão do sistema brasileiro se explica pela dimensão continental de nosso país e pelas características da sua evolução, com as maiores e principais usinas hidrelétricas do país situadas a distâncias consideráveis dos centros consumidores. O Sistema Integrado Nacional, SIN, é uma rede composta por linhas de transmissão e usinas que operam de forma integrada e que abrange a maior parte do território do país. O Operador Nacional do Sistema, ONS, faz essa coordenação por meio de 5 centros de operação espalhados pelo país. É importante ressaltar que cerca de 3% da capacidade de produção de eletricidade do país ainda se encontra fora do SIN, em pequenos sistemas elétricos dimensionados apenas para o atendimento de necessidades localizadas, chamados de sistemas isolados. Nós temos o Operador Nacional do Sistema Elétrico nosso,
que é um exemplo de excelência. Um país de dimensão como o nosso, ter um operador só não é fácil. Atualmente, o sistema de distribuição de energia elétrica no Brasil é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Você não pode permitir criar competição entre empresas na distribuição. Por quê? Porque você já tem fio demais aí pela rua. Imagina você colocar mais uma, duas, três empresas aqui, não é? Então esse é o setor, daí que veio a ideia da regulação da ANEEL. O que é? Já que é um monopólio natural, você tem que ter um controle sobre ele, já que não existe competição. Alguém tem que ditar quais regras têm que ser seguidas, né? Bom, a relação com a ANEEL é evidente que é uma relação intensa, né? Porque a ANEEL ela não só cuida das concessões, mas cuida da fiscalização, né? Na parte da distribuição é uma concessão muito complexa, né? Porque você, ao contrário, por exemplo, da geração, que você tem um ativo que você vai operar aquele ativo e você tem as regras que são muito bem definidas, na parte de distribuição, em função da composição da tarifa, é uma relação muito complexa. O setor é operado por 63 concessionárias, sendo 9 na região norte, 11 no nordeste, 5 no centro-oeste, 21 no sudeste e 17 no sul. O agrupamento dessas distribuidoras se dá por critérios regionais e populacionais. As distribuidoras são o elo entre o setor elétrico e a sociedade, visto que suas instalações recebem das companhias de transmissão a maior parte do suprimento destinado ao abastecimento do país. A energia distribuída é a energia efetivamente entregue aos consumidores conectados à rede elétrica de uma determinada empresa de distribuição. Essa rede pode ser aérea, suportada por postes, ou por dutos subterrâneos com cabos ou fios. A energia elétrica é um dos insumos essenciais para a atividade industrial. Entretanto, a excessiva oneração da energia elétrica consumida pela indústria brasileira e o alto custo tarifário impactam a competitividade da indústria nacional em relação a outros países. Há uma interpretação errada de que a CEMIG é ela que determina a tarifa dela. E, na verdade, não é. A tarifa, como eu estou dizendo, ela depende de uma série de fatores. No setor elétrico, assim como em qualquer setor da economia, incidem tributos como ICMS, o PIS, PASEP, o COFINS e a CIP, que são cobrados através da conta de luz. O preço final da eletricidade no Brasil traz embutido 23 diferentes impostos e mais 13 encargos. O preço da energia no Brasil está 53% acima da média mundial. O consumidor ele não tem escolha. É evidente que isso, para a empresa, é um mercado garantido, é bom. Mas isso não quer dizer que você tem que esquecer de itens de qualidade, de eficiência, que tem uma fiscalização rígida da ANEEL. Quer dizer, se você sair daqueles índices que ela coloca como básico para você oferecer um serviço de qualidade, em termos do número de interrupção, né, da duração dessa interrupção de energia para o consumidor, a empresa é penalizada. No total de 68 empresas listadas no índice Ibovespa, 10 pertencem ao setor elétrico. Estão entre elas a CEMIG, responsável pela geração, transmissão e distribuição de energia em Minas Gerais. A Light, atuante no Rio de Janeiro e que foi recentemente comprada pela CEMIG. A Eletropaulo, responsável pela distribuição de energia na região metropolitana de São Paulo. E a Eletrobras, proprietária de empresas do ramo de pesquisa, geração, transmissão e distribuição de energia. No período de janeiro a abril deste ano, essas 10 empresas tiveram a participação relativa de seus papéis em aproximadamente 6% no índice Bovespa.
A necessidade de investimentos anuais de 21,2 bilhões de reais do setor elétrico gera potencialmente o total de 653.848 novos empregos, sendo 217.127 diretos, 102.395 indiretos e 334.326 pelo efeito renda. No quesito emprego, o setor também tem que lidar com os sindicatos. Aqui em Minas Gerais, os trabalhadores são representados pelo Sindeletro MG. É o Sindeletro, é um sindicato forte, né? Ele é filiado à CUT e a gente, evidente que tem que ter uma negociação permanente, constante com o sindicato, né? E a gente tenta ser aberto de uma forma possível, mas é um sindicato muito atuante e que ele dá muito trabalho nas negociações salariais. Os principais objetivos do sindicato é proteger o trabalhador, né? Defender o trabalhador em todos os seus aspectos, tanto no aspecto das campanhas salariais, do acordo coletivo, como também da saúde e segurança, né? Toda a questão do assédio moral, que hoje é um problema sério. A variação cambial, ela afeta, o que ela afeta mais diretamente é no preço da energia, tá? Porque nós temos uma dependência, né? A CEMIG tem uma dependência assim, forte da energia de Itaipu, que ela é cotada em dólar. Então é evidente que se o dólar sobe, né, o preço da energia que a gente compra, como eu disse para você, essa energia comprada, ela é repassada para o consumidor. A importância do setor elétrico na economia ela é muito mais marcante na questão estratégica do que no valor percentual que participe em recurso, entendeu? Porque sem energia você não faz nada.